Amém? Se você tem uma Bíblia, você vai abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, do versículo 10, e vai ler um versículo muito conhecido da Bíblia comigo, que nós vamos fazer a nossa meditação nesta tarde. Amém? Como é que diz o versículo? Tá bonito ali, ó. Vamos lá. Vamos dizer juntos? Recitar aqui na escola dominical? Então digam comigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém? Destra é mão direita, né? Com a minha mão fiel, com a minha mão de justiça. Amém? Podemos assentar, irmãos? Eu quero, nesta tarde, aproveitar aqui essa promessa de Deus para um povo, dada pelo profeta Isaías, e fazer a nossa promessa nesses tempos de tantos temores que nós estamos vivendo. É verdade que a gente teme as coisas, ficamos temerosos, e nunca tanto quanto nos últimos tempos, né? Nos últimos 12 meses ou 15 meses. E eu quero conversar com vocês exatamente sobre isso nesta tarde. Amém? Deus sabe que nós temos os nossos temores. E o temor é alguma coisa que nos acompanha e também dá medo, e o medo é alguma coisa necessária, né? O medo é um instinto de preservação. Se nós não tivéssemos medos, nós não nos protegeríamos também. Mas o medo serve para nós nos protegermos. O fato de ter medo. Mas existe o medo que Deus não permite, não quer na nossa vida, que é o medo causado pela covardia ou pela insegurança, pelo fato de se sentir só. E por falta de confiança nele, naquilo que ele pode fazer. Esse medo é um medo que ele não aceita. Quando você não se sente amparado, quando você não se sente seguro, por falta da confiança que você precisa ter nele, em Deus, para poder se sentir de fato protegido. Eu estava lendo alguma coisa sobre o que é temor, e eu vi que temor é falta de tranquilidade, é sensação de ameaça e susto. Isso é o temor, é aquela coisa que a gente sente por impotência mesmo. É quando você chega nos seus limites e percebe que você não tem mais para onde ir, que você simplesmente chegou aonde dava para chegar e você esbarra nesses limites. Quando você está diante de coisas ou de situações que você, ao fazer uma análise, ao imaginar e para poder fazer uma leitura de tudo, você percebe que você está enfraquecido diante daquilo, ou que você não tem força para superar tal situação, ou que aquilo que te assusta é algo mais forte do que você e você não tem muita coisa para fazer. Tudo isso então desperta essas sensações dentro da gente. Sensação de temores, temor de que aquilo pode não acontecer, temor de que aquilo não vai dar certo, temor que as coisas vão continuar do jeito que estão, e isso vai nos fragilizando. E para vocês terem uma ideia que temor é uma coisa que preocupa a Deus, que eu estava lendo aqui que essa palavra não temas está na Bíblia 112 vezes. 112 vezes Deus diz para você, não temas, deixa comigo, procura confiar em mim, não fica assustado. Uma forma de tentar conversar comigo, com você, através da palavra dele, e tentar cuidar da gente exatamente nos momentos que a gente mais precisa, que são os momentos que nós somos acometidos pelos nossos temores. Quando você não consegue lidar com isso, que você percebe que o medo ou que o temor está mais forte do que você vai desenvolvendo patologias e vai ficando cada vez pior e cada vez mais inseguro diante de tudo que possa estar se apresentando para você. E às vezes, sabe o que acontece? O temor é tão grande, associado ao medo, que quando você vê, você já não está mais com medo, você está assombrado.
E o que é assombrado, que são as duas palavras que Deus falou através do profeta? Eu estava procurando ver o que é assombrado e descobri que assombrado é um sentimento de terror, quando você já começa a ver coisas que não existem. Quando a capacidade de poder ver a possibilidade de uma reação é alguma coisa tão remota na sua cabeça que você, acometido pelo terror, você não consegue ver mais nada de positivo e possibilidade em nada, você só se sente dominado, fracassado e simplesmente impedido por tudo aquilo que gera os seus temores e os seus terrores. Para poder contar para vocês mais ou menos uma explicação que já está no estado de aterrorizado. Eu sempre gosto de contar essa história. Quando eu era mais ou menos adolescente, aos 17 anos de idade, eu morava numa rua. E nessa minha rua, as pessoas falavam que aparecia um camarada lá que corria atrás de todo mundo, que era uma visagem, era uma visão. Todo mundo já tinha tido algum tipo de experiência com a tal da visagem, que aparecia lá de noite ou de madrugada, e quando ela aparecia, aquele camarada que gritava alguma coisa e corria, todo mundo tinha que sair correndo, porque aquela visão vinha em cima da pessoa, e as pessoas passavam na rua gritando, por conta de uma visão de um camarada que aparecia debaixo de uma árvore que tinha lá na rua que eu morava, quase na esquina de uma avenida. Quando foi um dia eu saí e fiquei com os meus amigos até tarde. E quando voltei para casa era 1h da manhã. E peguei um ônibus que a gente chamava de Cristo, era um que ficava só ele rodando a cidade o tempo todo, que você podia apanhar, eu esperava horas ele, eu esperei muito ele, ele passou, eu cheguei da minha rua mais ou menos na avenida 1h da manhã. Quando eu desci na avenida, eu tinha que andar mais ou menos uns 400 metros para poder andar, chegar na minha casa. E na hora que eu desci do ônibus, que cheguei na avenida, que ainda era iluminado na esquina, eu me lembrei da árvore e do homem que aparecia. E eu estava sozinho na rua, o meu joelho começou a tremer e eu comecei a ter uma síndrome de pavor, diante da possibilidade de ver alguma coisa que poderia aparecer para mim, segundo o que os antigos falavam, os moradores lá da rua. Eu disse, mas eu tenho que ir para casa, eu não posso ficar dormindo aqui na rua, eu tenho que encarar isso aí. Mas eu já encarei temeroso. Na medida que eu fui entrando na rua, já não era mais temor, eu já estava assombrado com a situação. E não deu outra. Quando eu estou andando, que eu passei da árvore, eu percebi que uma coisa vinha me acompanhando. Eu andei e vi um barulho, chac, 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 percebi aquele barulho. Eu peguei, aumentei os passos, o barulho, chac, 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 aumentou também. Quando esse barulho aumentou, eu, mais rápido ainda, procurei correr. E quando eu corria, o cheque-cheque vinha atrás, aumentava. Se eu diminuía, o cheque-cheque diminuía. Se eu aumentava, o cheque-cheque começou a diminuir. Eu peguei, corri desesperadamente. Quando chegou no muro de casa que era baixo, eu dei um pulo e pulei para um corredor que tinha, já entrando sem querer olhar para trás, porque eu já sabia que o homem vinha atrás de mim. E quando eu cheguei aqui, entrei no corredor, que eu parei, o cheque-cheque parou, que eu fui olhar direito. Eu percebi, nessa época todo mundo usava, que não tinha dinheiro para comprar uma calça ali, comprava uma calça chamada S-Top. E essa calça S-Top, você enrolava a bainha dela, você enrolava ela, era moda. Aí quando eu cheguei na porta da minha casa, foi que eu descobri que o cheque-cheque era somente das duas bainhas que estavam batendo uma na outra. Mas o que é que você faz, a sua mente? Eu estava assombrado, e quando você está assombrado, você já começa a ver coisas que não existem. E você se permite ser derrotado e vencido pelo pavor e pelo medo diante da situação. Não tinha aparecido nada. Já foi exatamente o fato de estar temeroso e de estar assombrado com uma situação que todo mundo comentava. Era essa a preocupação de Deus. Deus tinha uma aliança com o seu povo,
E nessa aliança ele dizia que ele ia manter ela porque ela existia desde Abraão, que Deus chamava de meu amigo, diz aqui no versículo que Deus chamava ele de meu amigo Abraão. E como Deus estabeleceu uma aliança com seu amigo chamado Abraão, diz a Bíblia, Deus então tinha o compromisso de operar livramento ao seu povo, de protegê-los até mesmo nos momentos difíceis. E como eles estavam vivendo um momento muito difícil, que eles realmente procuraram, no momento em que romperam com Deus e caíram numa situação de total desgraça, onde um povo dominou sobre eles, eles começaram então a achar que a vida deles era uma vida que não tinha mais acerto, não tinha mais conserto, que as coisas não se resolveriam mais, e que eles estavam fadados a viverem em uma situação de sofrimento para o resto da vida, porque haviam falhado o momento e que aquilo trouxe para eles consequências pesadas, das quais eles não sairiam mais. E Deus percebeu, por exemplo, que esse sentimento tinha tirado deles a total esperança, tinha tirado deles a expectativa positiva de que eles tinham Deus que podia agir em favor de suas vidas para resolver os problemas e as dificuldades que eles tinham. E quando Deus percebeu que tudo isso havia se diluído com o passar do tempo, que no lugar de ter esperança, no lugar de confiar em Deus, havia se estabelecido o medo, a insegurança e a incerteza com respeito ao futuro, e a incerteza com respeito por vir, e a incerteza com respeito às coisas que viriam, Deus então resolveu trabalhar na mente deles e no coração deles aquilo que nós chamamos de confiança. Quando Deus vem e começa a agir na vida da gente, e começa a nos convencer, nos dizendo através da sua palavra, para nós procurarmos então nos despirmos dos nossos temores e dos nossos medos e deixarmos então que a confiança nele seja algo mais forte do que tudo aquilo que possa se apresentar para nós como dificuldade, como impossibilidade, como impedimento de realmente chegarmos aonde nós estamos querendo chegar. De repente você está aqui nesta tarde, nesta noite, quem sabe se questionando muito com respeito aos impedimentos que você consegue ver em sua própria vida. Quem sabe inseguro com respeito a uma série de coisas que fazem parte de você, que fazem parte da sua luta, das dificuldades que você está tendo. Quem sabe às vezes você para refletir sobre você e sobre a sua vida, e tudo aquilo que você está vendo para o futuro é alguma coisa nebulosa, as suas expectativas não são muito boas, e essas coisas todas têm gerado em você temor, gerado em você medo, gerado em você insegurança, e muita incerteza com respeito ao amanhã, muita incerteza com respeito ao seu próprio futuro, talvez por uma série de questões que você esteja vendo, que você esteja presenciando, que assusta você e que dá a você toda essa insegurança que você de repente está tendo. Deus deixou isso registrado aqui exatamente para esses momentos da tua vida. Deixou essas palavras registradas exatamente com o intuito e com o objetivo de erguer você, de levantar você, de tentar despertar em você esse sentimento de segurança e essa certeza que você precisa ter, que você tem um Deus que está contigo, que por mais que tudo seja aparentemente difícil e por mais que tudo aquilo que você esteja vendo seja por demais desafiador, Deus quer que você tenha a segurança e a certeza de que você tem um Deus que te sustenta, que te ergue e que te mostra que Ele é contigo. Essa é a intenção de Deus. E foi assim que Ele fez com os irmãos aqui. Ele parou e viu que estava todo mundo com a estima lá embaixo, baixa autoestima, todo mundo desanimado, todo mundo sem força.
Todo mundo com total incerteza do futuro, total incerteza do amanhã. Quando ele percebeu que estava todo mundo sem forças, todo mundo impossibilitado de acreditar por conta da história difícil, complicada e muito complexa que eles estavam vivendo, Deus entra de repente para dizer alguma coisa. Deus entra na vida deles para tentar simplesmente explicar algumas coisas a eles, e a primeira coisa que Deus diz é isso: não temas, porque eu sou contigo, disse Deus. Não temas, porque eu sou contigo, disse Deus para o seu povo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Aí ele vem e começa a discorrer com essas palavras. Não te assombre, não fique assustado com nada, porque quando você fala em se assombrar, você já está entrando assim num ambiente sobrenatural de visões e de coisas, já está espiritualizando um problema, ou uma situação, ou uma questão, onde tudo começa a virar um assombramento para a pessoa. Ele só consegue ver aquilo que o assusta, o que o apavora. Ele fica totalmente assustado e não vê possibilidade mais em nada. E Deus vem e disse: não te assombres, porque eu sou teu Deus, como querendo dizer para você, ainda que exista algo de espiritual ou sobrenatural no meio de todo esse medo, de todo esse temor, de toda a insegurança, Deus quer dizer para você que Ele é o teu Deus, e se Ele é teu Deus, Ele quer que você entenda que não existe algo mais forte e mais poderoso do que Ele. Ele quer que você tenha consciência realmente disso. E depois que ele disse: não te assombres, porque eu sou teu Deus, ele vem e diz essas palavras que são de encorajamento. Palavras de encorajamento que você vê Deus falando várias vezes. Como Ele precisa nos encorajar. Como Ele precisa nos animar. Como Ele precisa tirar os temores da nossa mente, do nosso coração, para poder colocar confiança e segurança nele. Como Ele precisa realmente trabalhar isso em nós, e não são poucas as vezes que nós estamos assim desencorajados. Desencorajados para recomeçar, desencorajados para poder acreditar que aquilo vai dar certo, desencorajados com a gente mesmo, descrente com a nossa capacidade de mudar as coisas ou de conseguir coisas. Às vezes tudo isso gera um desencorajamento que nos afeta tanto que nós ficamos totalmente refém dos nossos temores e dos nossos medos e das nossas assombrações. E Deus precisa trabalhar em você, precisa trabalhar em mim exatamente essa força, essa coragem que vai abrir precedentes para que Ele possa agir na sua vida e te mostrar o quanto Ele é um Deus que cuida de você, o quanto Ele é um Deus que age na sua vida e que está do seu lado exatamente nesses momentos de fragilidades que você possa estar passando. E Ele vem e diz: não te assombres, porque eu sou teu Deus. Ele diz na sua palavra, e vem e diz: eu te fortaleço. Você está sem força, eu vou fortalecer você. Você que está fraquinho em tudo, na sua fé, na sua esperança, nas suas expectativas, Ele diz: eu te fortaleço. Aí depois Ele vem e diz: eu te ajudo. Por que Ele diz eu te ajudo? Para dizer para você: você não vai estar sozinho. É difícil para você, mas não é para mim. Eu te ajudo, disse Deus.
E não somente te ajuda, ele pega, vem e diz, eu te sustento. Quando você quiser desanimar, quando você quiser arriar, eu vou te sustentar para que você não prostre, para que você não fique prostrado, para que você não fique abatido, abalado ou caído. Eu sustento você. O que é sustentar? É apoiar. Apoiar você nos momentos que você está precisando. Eu te sustento, diz ele. E ele diz mais ainda, além de dizer te sustento, ele vem e diz, te sustento com a minha destra fiel. Como que dizendo, você vai estar sem forças, com as pernas enfraquecidas e sem condição de aguentar, eu vou pegar a minha mão direita e vou aguentar e vou sustentar você, de formas que você vai conseguir. Você vai conseguir, isso que ele está dizendo. Vai conseguir porque eu te seguro com a minha mão direita, eu te sustento, eu te ajudo, eu te amparo. Deus falava tudo isso para o seu povo para poder despertar essa confiança que precisa ser mais forte do que os seus temores, mais forte do que os seus medos. De repente você está aqui nesta noite, cada um tem lá os seus desafios. Cada um de vocês que estão aqui tem lá os seus objetivos. E cada um tem a forma de ver as coisas. Talvez o que você está vendo está muito distante, está muito inatingível, baseado naquilo que você avalia, dentro das suas avaliações, da forma como você está vendo as coisas. Parece tudo tão distante, tão inalcançável, tão inatingível, e pelo fato de você ter essa visão das coisas e essa análise de tudo que você está vendo com respeito a você e as suas questões tão pessoais, são tão suas, talvez isso estejam gerando os temores, os medos e as assombrações. Mas Deus te trouxe aqui para que você pudesse ouvir o que Ele falou há 2.700 anos atrás para um povo que ficou escrito para servir para você também, para dizer para você, no meio de toda essa situação pandêmica, tudo isso que a gente está vivendo, Deus tenta dizer para você, não temas, porque eu sou contigo. Então, nesta noite, que você possa se apegar nisso, se sustentar nisso, no momento em que o medo vier, no momento em que a insegurança chegar, no momento em que a incerteza quiser permear a tua mente, dominar o teu coração, te dando toda essa sensação de temores, de impossibilidades, de assombramento diante da realidade que você está vivendo, se apegue no que Deus falou, que Ele está contigo, que Ele é a tua força, que Ele te sustenta, que Ele te segura com a mão fiel dEle, para que você consiga permanecer de pé, para que você não caia, para que você perceba e saiba que você está servindo um Deus que é verdadeiro e que cuida de você. E através então dessa fé, dessa confiança, as coisas vão se definindo e você vai se fortalecendo para recomeçar, para se levantar, ou para dar continuidade em tudo aquilo que ficou parado por conta das dificuldades. Amém? Pensa nisso e que Deus possa abençoar você, a mim, a todos nós que estamos aqui, que possamos retomar nossas vidas crendo que nós não estamos sozinhos, mas que temos um Deus que cuida da gente. Amém.